Eu tenho uma amiga que, quando a gente está conversando e alguma coisa cai, ela sempre para e diz: ouviu? É a confirmação. Eu conheço gente que decide como será o seu dia pelo sucesso do café da manhã. Se o ovo fritar cinematograficamente, significa que daí pra frente é só sucesso. Mas se o pão cair com a manteiga pra baixo, significa que ela vai ser demitida, vai levar chifre e no final vai ter que ceder o lugar no ônibus. Você já se sentiu convencido de que o universo está conspirando contra você, não foi? Deve ser sufocante. A gente prefere acreditar que um buraco negro de má sorte se abriu sobre a nossa cabeça do que aceitar a verdade mais humilhante de todas. Que o universo, esse gigante indiferente, nem sabe que você existe. Quando o Mercúrio está planejando ficar retrógrado, ele não para e pensa que vai acabar com o dia do Enzo Valentim lá de Piracicaba. Você precisa de uma resposta para sua dor, mas o mundo só te devolve silêncio. E é aqui que a sua mente comete o maior crime de edição da história. Olha para seu rosto. Não zoa não, ele não tem culpa de ter nascido com essa cara. Mas vamos lá. Não tem nada aqui, certo? Apenas um arranjo biológico de carne, cartilagem, calvície e insônia. Agora, olha para esse berço. O que você vê no meu rosto agora? Um brilho de esperança? Uma ternura quase divina? Beleza, agora esquece o que você viu. Olha para o meu rosto novamente. E agora, olha para o caixão. O meu rosto mudou? Para você, sim. Agora ele é uma máscara de luto. Um abismo de tristeza contida. Show! Só mais uma vez, prometo que vai valer a pena. De novo, meu rosto. E agora eu vou te mostrar um prato de comida estragada, com mofo e moscas. De repente, esse mesmo rosto neutro transborda nojo visceral. Mas aqui tá a pegadinha, o grande truque de mágica barato da nossa existência. O meu rosto não mudou 1 milímetro. Eu sou a mesma tela em branco. Foi você que pintou o quadro. Foi você que projetou a emoção onde só havia o vazio. E é sobre esse desespero em dar nome ao vazio que vamos conversar hoje. Olá, eu sou o Felipe e esse é o Paradigmas. Antes da gente mergulhar nesse abismo das interpretações, um aviso de utilidade existencial. Todos os livros que usei para costurar essa viagem filosófica de Camus a Nietzsche, tá tudo com um link ali na descrição. Se você comprar pelos links, além de alimentar o seu cérebro, você ajuda a manter esse canal respirando sem ajuda de aparelhos. E se você sente que esse conteúdo te tira um pouquinho da Matrix, considere se tornar membro do canal. É rápido, é magnético e ajuda a gente a continuar questionando por que cargas d'água a gente ainda tem medo de gato preto em pleno século XXI. Agora, voltando ao nosso rosto sem alma. O que aconteceu aqui foi uma pequena amostra do que chamamos de efeito Kuleshov. Uma teoria sobre edição de filmes, mas fora das salas de cinema. E o paradoxo aqui é cruel. Nós preferimos o medo de uma maldição ao tédio de um acaso. O ser humano tem um pavor patológico do vácuo. Se a vida nos entrega o caos, a gente devolve um roteiro. Se o destino nos dá o silêncio angustiante, a gente inventa uma sinfonia, mesmo que seja uma música de terror. Pensa bem, por que é tão difícil aceitar que aquele revés financeiro foi só uma flutuação besta do mercado e não um castigo, só porque você ignorou aquela corrente no Facebook em 2012? A resposta chega a doer na alma, mas é simples. A racionalização é o nosso cobertor de segurança. Nós precisamos que as coisas tenham um sentido aceitável. Se eu sofro por um motivo, então quer dizer que eu sou importante o suficiente para ser castigado. Mas se eu sofro por puro acaso, então eu sou um grão de poeira no ventilador cósmico. E ninguém quer ser a poeira. A gente edita a realidade como se a gente fosse um diretor de cinema bêbado de poder. Juntamos o evento A, um tropeço qualquer na calçada, com o evento B, uma vidente que disse que você teria um dia difícil. Então a gente cria o significado C. O destino é real. É a necessidade de significação funcionando como uma droga anestésica contra o absurdo da vida. A gente odeia o silêncio de Deus. A gente prefere um Deus bravo, um universo vingativo, ou então um signo retrógrado, do que um universo que simplesmente não está nem aí pra gente. A nossa mente é uma máquina de narrativas. Ela não suporta ver dois fatos isolados sem tentar passar um fio de barbante entre eles. É o que nos faz ver rostos em torradas e conspirações em queda de energia. É uma busca desesperada por uma lógica que nos proteja do medo do desconhecido. A razão, que deveria ser o nosso farol, muitas vezes acaba sendo a ferramenta que usamos para construir as grades da nossa própria superstição. Nós somos, no fundo, editores amadores, tentando dar sentido a um filme que não tem roteiro original. Estamos o tempo todo tentando adivinhar o que o diretor queria dizer, sem perceber que talvez o diretor tenha ido logo ali na esquina rapidinho há bilhões de anos atrás e esqueceu a câmera ligada.
Mas para entender como essa montagem mental funciona na prática, como nosso cérebro se tornou esse editor compulsivo que prefere uma mentira bem ditada a uma verdade aleatória, a gente precisa voltar à raiz técnica desse truque. A gente precisa entender como um experimento de cinema da União Soviética explicou sem querer por que você ainda tem medo de quebrar um espelho ou então de passar por debaixo de uma escada. Vamos entender agora como o cinema não apenas imita a vida, mas revela o mecanismo que a gente usa para inventar a nossa própria realidade. Para entender como a gente se tornou esse bicho ansioso que vê o fim do mundo numa xícara de café virada, a gente precisa voltar para a Rússia de 1910, o melhor lugar para se viver. Um frio terrível, cheiro de pólvora em todo lugar, um czar egocêntrico, a elite vivendo um La La Land e a população tentando sobreviver no modo hardcore. Um sujeito chamado Lev Kuleshov tinha uma tesoura na mão e uma ideia fixa na cabeça. Kuleshov não era apenas um cineasta, ele era, sem saber, o primeiro psicólogo de plantão da era da imagem. Ele pegou o plano de um ator, Ivan Modiorin, que tinha a expressão facial de quem está vigiando o leite para não ferver. Absolutamente nada. Um rosto neutro, um deserto de intenções, um vácuo emocional. Aí vem um truque de mestre, a justaposição. Kuleshov pegou esse mesmo rosto, exatamente o mesmo frame, e colocou logo após a imagem de um prato de sopa quente. O público foi unânime. Meu Deus, que ator sublime! Veja como ele transmite uma fome ancestral, quase existencial. Depois ele pegou esse mesmo rosto e colocou após a imagem de uma criança morta em um caixão. O novo público, aos prantos, se derramava em lágrimas dizendo: que profundidade! Veja um luto profundo, a dor dilacerante que atravessa os olhos desse homem. No final, Kuleshov colocou o rosto depois de uma mulher toda se querendo no divã. Aí, os novos espectadores disseram: que olhar de desejo! E já estava todo mundo pronto para dar um Oscar pro sujeito. O que o público não percebeu, e que a gente teme não perceber na vida real, é que o sentido não estava na imagem A, o rosto, e nem na imagem B, a sopa ou o caixão. O sentido nasceu no corte, na edição. O significado é o filho bastardo de duas imagens que não tem nada a ver uma com a outra. É a fórmula A mais B igual a sentido. No cinema chamamos isso de montagem. Na vida real chamamos de realidade, mas com uma dose cavalar de auto-engano. A tese aqui é simples e desconfortante. A nossa vida é um filme mudo e sem nexo. O universo é um diretor experimental que não usa roteiro, não dá indicações de cena e, na boa, parece que ele está dormindo na cadeira de direção e deixou a câmera gravando. Só que nós somos os dubladores obcecados. Somos editores esperados trabalhando em regime de plantão de 24 horas, tentando enfiar uma narrativa de jornada do herói onde só existe um documentário confuso sobre o caos. A gente faz o efeito Kuleshov o dia inteiro no modo automático. O universo te entrega o quadro A. Você é demitido numa manhã de terça-feira. Logo em seguida, ele te entrega o quadro B. Aconteceu um eclipse solar ou, sei lá, você vê um post sobre Mercúrio retrógrado no Instagram. Aqui, vocês que são mais inteligentes do que eu, me expliquem aí nos comentários, por que é sempre Mercúrio? No mesmo segundo, o seu cérebro de editor compulsivo faz o corte. Ah, entendi. O cosmos se alinhou especificamente para destruir o meu plano de saúde. É o azar astrológico. É a narrativa do eu sou um injustiçado pelo destino. Nós nos recusamos a aceitar que o quadro A e o quadro B são apenas dois eventos aleatórios flutuando no vácuo. Mas para nossa sanidade, eles precisam estar conectados por um fio invisível de casualidade. A gente prefere a tortura de uma conspiração divina ao tédio de um acaso estatístico. Seria até engraçado se não fosse tão trágico, né? A gente vê um sinal de trânsito que demora para abrir, o quadro A, e uma música triste tocando no rádio, o quadro B. E de repente estamos convencidos de que a vida está nos dando um sinal de que aquela pessoa ainda te ama. A verdade é que somos animais narrativos. Se a vida nos entrega fragmentos, a gente devolve uma epopeia. Se o mundo nos dá silêncio, a gente inventa um diálogo. A gente é que nem aquele tio engraçado no churrasco que conta a mesma história do mesmo perrengue que ele passou no Carnaval de 78 lá em Saquarema. Mas a cada ano ele adiciona um detalhe. Uma atriz de cinema que deu mole pra ele, um monstro marinho que ele nocauteou com uma mão só, e como que ele virou sem querer o rei do baile. Enfim, a gente faz isso com a nossa própria biografia. Editamos o tempo todo o nosso passado para que o nosso presente faça algum sentido no futuro, mesmo que seja um sentido torto, manco e cheio de superstições. O efeito Kuleshov fora das telas é a prova de que não vemos o mundo como ele é, mas como nós o montamos na nossa ilha de edição mental.
A realidade é o material bruto, a cena sem corte. O que você chama de minha vida é apenas a versão editada que você exibe para si mesmo, para conseguir levantar da cama sem ter um ataque de pânico toda manhã. Somos roteiristas de uma peça que ninguém escreveu, atores de um filme que ninguém está filmando. E, acima de tudo, vítimas da nossa própria necessidade de que tudo tem um porquê. Mas por que afinal esse mecanismo é tão poderoso? Porque o nosso cérebro tem esse vício em conectar pontos que não deveriam se tocar. Por que a gente não consegue simplesmente olhar para um prato de sopa, para um rosto e dizer: ah, é só um homem e uma sopa? A resposta não está no cinema nem nas estrelas. Ela está escondida lá atrás, no fundo do nosso crânio, no mecanismo de defesa que nos salvou de sermos devorados por tigres, mas que hoje nos faz ver fantasmas em boletos vencidos. Para entender essa edição compulsiva, a gente precisa olhar para o nosso hardware. Precisamos entender como a biologia instalou em nós um programa que odeia o vazio. Então vamos abrir o capô da nossa mente e entender o que eu gosto de chamar de o aplicativo da sobrevivência. Então vamos abrir o capô da nossa cachola e dar uma olhada nesse amontoado de 1,5 kg de gordura e eletricidade que você chama de eu. Se a gente olhar bem para o nosso hardware, vai perceber que estamos rodando um sistema operacional de última geração de 200 mil anos atrás. A gente tenta rodar a simulação de última geração da vida moderna num processador desenhado para decidir em frações de segundo se aquele barulho no mato é um coelho fofinho ou então um tigre dentro de sabre querendo transformar o seu fêmur em palito de dente. O nosso cérebro, ele não foi projetado para descobrir verdades metafísicas. Ele foi projetado para nos manter vivos. E para a biologia, a verdade é só um luxo desnecessário. O que importa, na verdade, é o padrão. Esse é o nosso cérebro narrativo, a máquina de edição mais mentirosa e mais eficiente do planeta. Sabe por que você vê um rosto de uma divindade numa torrada queimada, ou então a silhueta de um animal numa nuvem passageira? A ciência batizou isso de pareidolia. É um subproduto do nosso vício em rostos. Se você vê um rosto onde não tem nada, você só parece um bobo engraçado que vai viralizar no Instagram. Mas se você não vê um rosto onde tem um predador, você vira um delicioso jantar mal passado. Então o cérebro prefere o erro pelo excesso. Ele é aquele editor de vídeo paranoico que coloca trilha de suspense até em vídeos de gatinho brincando com o novelo. Tá bom? Parei. Fui. E aí a gente entra num terreno pantanoso da apofenia. Apofenia é a nossa mania de conectar pontos aleatórios. É o que faz o sujeito acreditar que, porque ele sonhou com o número e o primo dele ganhou na rifa, existe uma ordem cósmica secreta regendo os sorteios da Caixa Econômica. A apofenia é a base biológica de toda superstição. É a nossa mente gritando que nada é por acaso. Porque o acaso é insuportável. O acaso é um frame branco no meio de um filme. E o nosso cérebro tem um verdadeiro pavor do vácuo chamado lei do fechamento. Ou, pra gente que já é íntimo da psicologia, a Gestalt. A Gestalt diz que a nossa mente tende a completar figuras incompletas. Se eu te mostro um círculo com um pequeno corte, você vê um círculo, não uma linha curva complexa. Se a vida te entrega um trauma sem explicação, uma perda sem sentido, ou então uma segunda-feira inexplicavelmente miserável, a sua mente fecha essa forma. Ela inventa um motivo, cria um vilão, estabelece um propósito maior. Nós somos arquitetos das pontes visíveis. Passamos a vida inteira tentando ligar o fato de termos perdido o ônibus ao fato de que não era para ser. E não é bem assim, você só se atrasou porque você é desorganizado, ou então porque o trânsito fluiu melhor antes de você chegar. Mas a narrativa do destino protetor é um colírio muito mais suave para o ego. O ápice da nossa ficção é o viés de confirmação. Esse é o editor-chefe da nossa consciência. Ele já decidiu qual vai ser o gênero do filme. Vai ser a saga do injustiçado, ou então o herói solitário contra o mundo. Uma vez que o roteiro já está pronto na sua cabeça, você passa a ignorar todos os frames que provam que você é uma pessoa comum. Às vezes distraída, às vezes medíocre. Se você decidiu que tem azar com mulheres, o seu cérebro vai deletar da memória todas as vezes que alguém sorriu para você. E vai dar um close dramático em câmera lenta e com trilha sonora de violino na única vez que você levou fora no ensino médio. Nós editamos a timeline da nossa vida com uma desonestidade intelectual de dar inveja a qualquer marqueteiro político em época de eleição.
Selecionamos as evidências que confirmam o nosso sofrimento, ou então a nossa superioridade, e jogamos o resto no lixo da memória descartada. A gente não quer a realidade nua e crua. A gente quer a realidade processada, temperada e com filtros de drama existencial. Eu sei que a crítica social aqui é meio ácida, mas é necessária. Nós nos tornamos reféns das nossas próprias edições. Vivemos em bolhas de significação onde o outro é sempre o figurante mal-intencionado e nós somos os protagonistas incompreendidos. A gente não usa a razão para descobrir a lógica do mundo, mas para justificar a nossa falta de lógica. A superstição ela não é um erro de cálculo, é um acerto no conforto. É o cobertor fofinho que usamos para não tremer diante do frio do absurdo. A gente finge que está no controle da câmera, mas a verdade é que estamos apenas tentando legendar um filme que já foi rodado pelo caos. E ninguém, absolutamente ninguém, levou essa edição ao extremo da loucura e da sobrevivência como um certo homem que não conseguia criar novas memórias. Nós somos esse homem. Todos nós. Colecionamos fragmentos, anotamos sentido em pedaços de papel e colamos na parede da nossa mente para não esquecer quem decidimos ser hoje. Para entender como essa edição de sobrevivência pode se tornar uma prisão de espelhos quebrados, a gente precisa olhar para a história de alguém que levou o efeito Kuleshov para dentro da própria pele. Alguém que transformou a falta de contexto na única razão para continuar vivendo ou matando. Vamos lá, imagine que a sua vida é um filme onde o projetor quebra a cada 5 minutos. Você acorda num quarto de hotel barato, você não sabe como você chegou lá, você não sabe quem é a pessoa que está dormindo do seu lado, e o mais aterrorizante de tudo, você não sabe o que você acabou de fazer. Eu sei, parece o fim de semana de muita gente. Mas esse é o inferno particular de Leonard Shelby, o protagonista do filme Memento, dirigido por Christopher Nolan e escrito por ele em parceria com seu irmão, Jonathan Nolan. Leonard sofre de amnésia anterógrada. Ele não consegue criar novas memórias. Para ele, o mundo é o eterno agora, sem raízes, um presente perpétuo que se dissolve como fumaça. Leonard é a metáfora viva do espectador de Kuleshov. Ele é o homem que vive entre os cortes. Cada cena da vida dele é aquele rosto inexpressivo que falamos lá no começo. Um fato isolado, uma imagem sem passado. Para não enlouquecer, para não se tornar apenas um vegetal decorativo com um terno barato, ele precisa desesperadamente de contexto. E como ele não tem memória para fornecer esse contexto, ele mesmo fabrica. Ele tira fotos polaroides, anota nomes, lugares e, entre aspas, verdades no verso das fotos. E nos casos mais graves, ele tatua o que julga essencial na própria pele. Mas é aqui que mora a tragédia e o brilho genial do roteiro dos irmãos Nolan. Leonard não está buscando a verdade factual. Ele está buscando uma razão para continuar. Ele usa o efeito Kuleshov para manipular a si mesmo. Ele pega a imagem A, uma foto de um homem sorrindo, e escreve a legenda B. Não acredite nas mentiras dele. Pronto, ele criou o sentido C, o inimigo a ser abatido. Se ele mudasse a legenda para meu melhor amigo, a realidade dele seria outra. Leonard é o editor da própria consciência, e ele escolheu o gênero suspense de vingança. A gente olha para o Leonard e sente uma pena, né? Ou talvez a gente olhe para ele e pensa, pobre coitado, ele vive uma mentira, usando toda a nossa superioridade intelectual pretensiosa. Mas deixa eu te contar uma fofoca existencial. Nós somos Leonard Shelby, todos nós. A única diferença é que a nossa amnésia é mais sutil, mais socialmente aceitável. Nós também colecionamos as nossas próprias polaroides mentais. Guardamos lembranças de ex-namoradas, de brigas de família, de sucessos profissionais e legendamos essas memórias com as cores que o nosso medo ou a nossa esperança permite no momento. Nós criamos tatuagens morais na nossa alma para justificar as escolhas de ontem. Sabe aquela pessoa que você magoou? Você editou a cena para que ela parecesse a vilã. Porque encarar o fato de que você foi novamente egoísta seria um frame pesado demais para sua narrativa de pessoa boa. Sabe aquele erro profissional? Você colocou a legenda de aprendizado necessário, ou então sabotagem alheia, para não ter que lidar com a própria mediocridade momentânea. A verdade nua e crua é um vácuo insuportável. Se a gente visse os fatos como eles realmente são, aleatórios, brutos e sem edição, a gente entraria em colapso. Leonard Shelby nos ensina que a memória não é um arquivo de computador fiel aos fatos, é uma ilha de edição viciada em gratificação emocional. Nós manipulamos o contexto para sentirmos que a nossa vida tem um arco dramático, um propósito, um vilão claro e um final feliz no horizonte. Nós mentimos para nós mesmos para sermos felizes, ou pelo menos para sermos coerentes.
Porque a coerência, mesmo que baseada numa mentira, nos dá a sensação, a ilusão de segurança. A gente olha para uma foto antiga e não vê o que aconteceu. A gente vê a interpretação que sobreviveu ao tempo. O contexto é tudo, e o contexto é a maior ferramenta de ficção que o ser humano já inventou. Leonard Shelby matava pessoas porque ele escolheu o contexto de vingança para preencher o vazio da sua memória. E a gente? O que a gente está matando na gente mesmo para manter a nossa narrativa de pé? Quantas verdades inconvenientes nós jogamos na lixeira da edição para que o nosso filme da vida continue parecendo uma história de superação? É um lindo lirismo sarcástico pensar que a nossa identidade é apenas uma colagem de fotos mal explicadas. Somos os contadores de história que acreditam na própria propaganda. Somos o público e o projecionista ao mesmo tempo, aplaudindo uma montagem que nós mesmos fizemos para não ter que encarar o silêncio da sala escura. E é desse silêncio que a gente tem mais medo. É desse vazio de significado que nasce o nosso horror mais profundo. Porque se Leonard Shelby para de fazer anotações nas fotos ou nas tatuagens, ele deixa de existir. Se nós paramos de dar sentido às nossas coisas, se paramos de editar o caos, o que sobra é o absurdo. E o absurdo é um monstro que a filosofia tentou domar por séculos, mas que continua lá, espreitando cada frame aleatório do nosso dia a dia. Se a vida não tem um roteirista, se não existe um grande editor no céu, e se o cinema é apenas um espelho da nossa própria confusão, o que fazemos quando falta luz e a projeção para? Como encarar o abismo sem o conforto de uma superstição ou então uma tatuagem moral? Agora que entendemos como Leonard Shelby e todos nós usamos a mentira como um andame para a vida, precisamos mergulhar no motivo pelo qual essa construção é tão vital. Precisamos falar sobre o pânico que sentimos quando a edição falha e o mundo se revela como ele realmente é. Um grande e vazio ponto de interrogação. Vamos entrar num território onde a razão tropeça e o medo floresce. Vamos encarar de frente o terror do absurdo. Sabe aquela sensação de que o mundo deveria nos dar uma explicação? A gente olha para o céu estrelado, ou então para a fila do caixa, e no fundo a gente espera um sinal, um rodapé, uma legenda que diga: fique tranquilo, tudo isso faz parte de um plano. Mas o que a gente recebe de volta é o que o escritor e pensador argelino Albert Camus chamava de o silêncio irracional do mundo. Camus definiu o absurdo como o divórcio entre o nosso desejo de ordem e o caos mudo do universo. O mundo não é malvado, ele só é indiferente. E é aqui que o efeito Kuleshov deixa de ser uma técnica de cinema e se torna o nosso grito primordial. Diante do silêncio de Deus, a gente grita sentido. Se o universo nos entrega um rosto neutro da existência, a gente projeta nele a sopa da nossa esperança, ou então o caixão do nosso medo. O efeito Kuleshov é o nosso esforço desesperado de negar o absurdo. É a gente pegando o caos e tentando dar a ele um CPF, uma justificativa e, se possível, um culpado. A gente entra em pânico com a ideia de que as coisas simplesmente acontecem. A gente olha para a constelação de Órion e pergunta: por que eu, universo? E as estrelas, esnobando a gente com seus hidrogênios e hélios, não respondem. Então a gente inventa a resposta. Aí entra o bom e velho Immanuel Kant, esse filósofo alemão simpático do século XVIII, para nos lembrar que nós nunca, jamais, em hipótese alguma, veremos a coisa em si. O tal do nomen non. Nós somos prisioneiros da nossa própria percepção. A nossa mente não é uma janela aberta para o mundo. Ela é um programa de edição que já vem instalado de fábrica com os plugins de espaço, tempo e casualidade. A gente não vê a realidade bruta. A gente vê o filme editado pelo nosso cérebro. Kant nos diria que o mundo é a bruta de um documentário infinito. Mas a gente só consegue assistir a versão final com a trilha sonora e os cortes rápidos que a nossa razão processou. Mas por que a gente edita um filme de um jeito tão bom e tão esquisito? Por que a gente prefere acreditar em maldições, em energias pesadas ou na influência de um planeta a bilhões de quilômetros de distância? O filósofo alemão e dono do bigode mais legal da filosofia, Friedrich Nietzsche, ele matou a charada. Ele disse que o homem prefere querer o nada a nada querer. Vamos mergulhar fundo nessa crise existencial. A gente prefere acreditar que um gato preto cruzando a rua é o culpado pela nossa ruína financeira do que acreditar que a economia global é um sistema caótico, complexo e absolutamente indiferente à nossa existência. É muito mais lisonjeiro para o ego ser alvo de uma maldição ancestral do que ser apenas uma vítima estatística de uma flutuação do mercado.
Ser amaldiçoado te torna importante. Ser um pontinho aleatório numa média universal te transforma num ninguém. E para não sermos ninguéms, a gente abraça a superstição. A superstição é o efeito Kuleshov elevado ao nível do delírio coletivo. Eu pego o quadro A, o gato, e o quadro B, a minha conta no vermelho, e crio o sentido C, que é o azar. É uma edição tosca, é um roteiro de filme B, mas nos mantém quentinhos na ilusão de que existe uma lógica. Mesmo que seja uma lógica que odeia a gente. Nós somos esse bicho que tem terror ao vácuo de significado. A racionalização é nosso mecanismo de defesa contra o abismo. A gente cria deuses para ter com quem reclamar. A gente cria ideologias para ter em quem bater. A gente cria superstições para ter o que evitar. Tudo para não encarar o fato de que talvez o filme não tenha diretor. Talvez a câmera está rodando sozinha num tripé meio capenga enquanto o universo se expande, sem nenhum interesse no boleto do seu condomínio. É até poético de um jeito meio cruel perceber que a nossa razão, essa ferramenta que a gente usa para se sentir superior aos macacos, é a mesma que nos escraviza nessas narrativas furadas. A gente usa a nossa inteligência para construir castelos de cartas e chamá-los de destinos. O efeito Kuleshov fora das telas é a nossa tentativa de transformar o ruído branco da existência numa melodia que a gente consiga assobiar. Mas aqui está o detalhe. Essa necessidade de editar o caos não fica presa só dentro da nossa cabeça. A gente não enlouquece sozinho. A gente se junta com outras pessoas que editaram o filme do mesmo jeito e cria clubes, igrejas, partidos e tribos. O que começa com uma pequena neurose individual de montagem mental acaba se tornando um fenômeno de massa. A gente passa a compartilhar as mesmas legendas para o mundo. E é aí que a coisa fica realmente interessante e assustadora. Porque quando todo mundo resolve aceitar a mesma edição mentirosa da realidade, o efeito Kuleshov deixa de ser uma falha de percepção e passa a ser um fato social. Mas como é que a gente saiu desse terror do absurdo individual e construiu uma sociedade inteira baseada nessas montagens? Como é que a gente se organiza em torno de superstições coletivas e narrativas sociais para não deixar a magia do mundo morrer diante da frieza da ciência? Para entender como essa nossa mania de editar a vida se transformou num cimento que gruda a sociedade, a gente precisa sair um pouco do campo filosófico e dar uma volta pela vizinhança. Precisamos observar como um mundo que deveria ser desencantado continua cheio de truques de edição coletiva. Vamos sair do eu e entrar no nós. E vamos ver como que a sociologia explica essa nossa teimosia em ver milagre onde só existe estatística. Até agora, falamos de como você, no escuro da sua mente, edita a sua própria vida. Mas agora a brincadeira fica realmente séria quando percebemos que você não está editando esse filme sozinho. Nós nos juntamos em produtoras coletivas. Então, bem-vindo ao Kuleshov social. Há pouco mais de um século, o sociólogo alemão Max Weber olhou para o futuro e deu um diagnóstico sombrio. O mundo estava sofrendo de um desencantamento. A ciência, a burocracia e a lógica fria do capitalismo tinham expulsado os deuses das nuvens e os fantasmas de dentro dos castelos. O mundo estava virando uma planilha de Excel gigante, onde tudo tem uma explicação técnica, um código de barras e um manual de instrução em PDF que ninguém vai ler. Max Weber avisou que viveríamos numa jaula de ferro da racionalidade. Mas o ser humano, esse bicho que tem alergia a ser só mais um número, ele não aguentou morar numa planilha e ficou logo entediado, querendo drama, querendo vilões. E aí começamos o grande movimento de reencantamento pelo caos. Não é que o mundo voltou a ser místico porque descobrimos novas verdades espirituais. É que a gente cansou da frieza de ser apenas um dado estatístico e decidiu que o Mercúrio retrógrado é um vilão muito mais interessante do que uma falha no sistema bancário ou uma crise logística em Taiwan. A gente usa o efeito Kuleshov para reencantar a realidade burocrática. O universo nos entrega o quadro A, um algoritmo de rede social que faliu a sua pequena empresa online. E a gente, em vez de ler o relatório técnico, corre para o quadro B, uma teoria de conspiração ou então um horóscopo semanal. No recorte, criamos o sentido C. O sistema está contra mim porque eu sou um escolhido. Ou, os astros não querem que eu prospere hoje. É uma forma de resistência até meio poética, né, contra a frieza do mundo moderno.
A gente prefere acreditar em reptilianos governando o mundo do que aceitar que o mundo é governado por um bando de pessoas viciadas em poder que acham que são melhores do que você. Emile Durkheim, o pai da sociologia, explicou que a sociedade precisa de algo que ele chamou de fato social e de uma distinção clara entre o sagrado e o profano. Para ele, o que nos mantém unidos não é o contrato de aluguel ou então a Constituição Federal. Para Durkheim, o que nos mantém unidos é o fato de que todos nós decidimos acreditar na mesma edição da realidade. A superstição coletiva é o cimento da nossa tribo. Atribuir sentido a um fenômeno natural, como dizer que uma tempestade é a fúria divina, ou que uma pandemia é um reset vibracional, ajuda a organizar o comportamento do grupo. Você pode reparar que os grupos políticos sempre buscam um grande inimigo comum para todo mundo ter medo e odiar juntos. Se todo mundo acredita na mesma montagem da realidade, a gente tem um roteiro comum para seguir. A gente se sente parte de algo. A religião, a ideologia política e até o fanatismo por futebol são grandes exercícios de edição coletiva. A gente pega fatos brutos e aleatórios e os transforma em símbolos coletivos. Nós transformamos a sociedade em uma grande sala de cinema onde todos combinaram de gritar fogo ao mesmo tempo, mesmo que só tenha sido um reflexo na lente. O Kuleshov social é o que nos faz seguir líderes messiânicos ou então odiar vizinhos, só por causa de uma bandeira. A gente pega o rosto neutro do outro e, dependendo da imagem que a nossa bolha coloca logo em seguida, a gente projeta nele um demônio ou então um salvador. Nós nos recusamos a ver o mundo como ele é, uma sucessão de eventos complexos, multicasuais e, muitas vezes, sem qualquer propósito moral. Preferimos a edição tosca, preferimos o conforto de uma perseguição imaginária a um vazio de uma existência burocrática. A gente quer que a nossa vida tenha figurino, tenha uma trilha sonora de suspense bem legal da Billie Eilish e um arco de redenção bem emocionante para fazer todo mundo se encantar com a gente. Queremos ser protagonistas de um épico, mesmo que nosso único ato heróico do dia tenha sido não xingar ninguém no trânsito. O problema é que quando a gente se vicia nessa edição coletiva, a gente perde a capacidade de enxergar o material bruto do filme. A gente começa a acreditar que a nossa montagem é a única verdade possível. E aí, quando alguém aparece com um corte diferente, uma edição diferente, a gente não discute o filme. A gente quer queimar o cinema do outro. Vivemos nesse esforço desesperado de legendar o caos para não sermos engolidos pela sensação de insignificância. Mas, no fundo, todo editor sabe que está manipulando o material. Existe um momento no silêncio da noite em que a gente olha para as nossas polaroids de sentido e percebe o truque. Mas e quando puxa o tapete do seu editor pessoal? Quando alguém invade a sua ilha de edição mental e rouba suas polaroids e coloca novas no lugar com um novo enredo, um novo sentido e uma nova trilha sonora? Vamos lá, nós falamos sobre como o seu cérebro é o editor da realidade. Como você junta o quadro A com o quadro B para criar um sentido. Mas e quando o quadro B não é uma escolha sua? Quando o sentido já vem mastigado, embalado a vácuo, pronto para consumo, enfiado goela abaixo por um algoritmo, então por um tiozão do WhatsApp que acredita que a Terra é plana e que vacina vai te transformar num jacaré comunista. Isso aconteceu recentemente. O roteirista dessa sitcom maluca chamada Brasil nos deu um exemplo bastante didático. Fernanda Torres, a nossa musa nacional, Fernanda, te amo, ela apareceu num comercial de fim de ano da Havaianas. O roteiro estava bonito. O roteiro tinha mais cara de mensagem de Natal do que rabanada. Ela sugeria que para 2026 a gente não entrasse apenas com o pé direito, mas com os dois pés juntos. Achei bonito, achei bem impactante, achei poético. A mensagem do quadro A era clara. Entre com os dois pés, comece com tudo, mergulhe de cabeça. Ou então numa leitura otimista de quem ainda tem fé que dá para ter uma ceia de Natal em paz, era um convite para acabarmos com a polarização e entrarmos juntos, unidos, como um país de verdade. Mas aí entra o editor externo, o agente do caos. Um grupo munido daquela má vontade profissional que só o ócio remunerado permite. Esse grupo pegou o quadro A, não entre com o pé direito, e em vez de deixar você concluir o raciocínio, eles colaram um quadro B artificial, tosco e meio alucinógeno. Antes que você pudesse comprar uma Havaiana meio original no calçadão para você dar de amigo oculto,
O seu vizinho já postou um meme no grupo do condomínio dizendo que ela está atacando a direita brasileira, que Fernanda Torres odeia conservadores, que ela quer que você entre em 2026 pulando só com a perna esquerda, como se você fosse um saci comunista. Percebe a genialidade perversa? O editor externo, ele não deixa seu cérebro fazer o efeito Kuleshov. Ele sequestra o processo. Ele te entrega uma montagem pronta. Recorta a Fernanda Torres, o quadro A, e cola não a continuação do vídeo, mas uma afronta fictícia, o quadro B. E o resultado na cabeça de milhares de pessoas não foi mensagem bonita de união, foi ódio. Foi boicote. Teve gente jogando o chinelo no lixo, gente adulta, gente que paga conta, que dirige carro sem supervisão de um responsável, tratando uma sandália de borracha como se fosse o Manifesto Comunista encarnado em borracha. Isso é o que eu chamo de Kuleshov imposto. A informação, ela não se forma mais dentro da sua cabeça. Ela chega como um fast food mental. Você não cozinha o sentido. Você só engole o que outra pessoa mastigou e arrota uma indignação. Você vira um papagaio de algoritmo, repetindo uma raiva que nem é sua, contra um inimigo que nem existe, por causa de um filme que você nem viu. É a terceirização da consciência. Você não é mais o editor do seu filme. Você é só a tela onde projeta um delírio de outra pessoa. E sabe o que é mais triste? Isso funciona. Funciona porque pensar dá trabalho. Analisar o contexto exige que você saia do piloto automático e gaste glicose cerebral. E o universo continua indiferente. As Havaianas continuam custando o preço de um rim. E Fernanda Torres continua sendo genial. Mas aí você vê seu tio, crente que está salvando a pátria, gritando contra sua prima só porque ela apareceu de Havaianas na ceia de Natal. Enquanto a realidade dele foi ditada por um garoto de 19 anos, criando clickbait na casa dos pais. Se o editor externo consegue fazer você odiar um par de chinelos manipulando 2 segundos de vídeo, o que mais já editaram na sua vida sem você perceber? Quantas vezes você deixou de viver? Quantos amores você deixou de experimentar? Quantas oportunidades você perdeu? Quantos ódios você cultivou? Simplesmente porque você aceitou o quadro B que te venderam, em vez de olhar para o que estava na sua frente. Então o perigo não é mentira. O perigo é deixar que editem a sua razão no seu lugar. E é desse reconhecimento que nasce a nossa última e mais profunda reflexão. Se tudo é edição, se a sociedade é uma colagem de ficções e se o nosso cérebro é um mentiroso compulsivo, o que resta pra gente? Seria o caso de jogar a tesoura fora e aceitar o vazio? Ou existe uma dignidade secreta em continuar editando, mesmo sabendo que o roteiro é nosso? Então, para fechar essa nossa montagem existencial, precisamos voltar para o Leonard Shelby, a nossa própria pele, e ao mistério final da nossa necessidade de mentir. Vamos entender porque, no fim das contas, a gente precisa dessa grande mentira para continuar sendo humano. Lembra desse rosto? O rosto inexpressivo lá do início, que você jurou que estava sentindo fome, luto ou ternura. Pois é, ele continua lá, parado, te encarando com a mesma indiferença de um porteiro de prédio que já viu de tudo. A verdade dói igual um corte mal feito na edição. O rosto nunca sentiu nada. Quem sentiu foi você. E a pergunta que não quer calar, essa pergunta que coça no fundo do crânio igual etiqueta de camisa mal cortada, é: por que a gente prefere a mentira? Por que a gente se recusa a aceitar o vazio? A significação não é um erro de lógica, é uma ferramenta de sobrevivência emocional. Se a gente visse o mundo como ele realmente é, um amontoado caótico de átomos colidindo sem direção, um roteiro escrito por um macaco batendo numa máquina de escrever em plena crise de ansiedade, a gente não conseguiria nem amarrar o cadastro do sapato de manhã. A gente entraria em colapso com o peso do nada. A gente precisa da edição para não enlouquecer. É por isso que resolvemos o dilema de Leonard Shelby em Memento. No final das contas, Leonard sabe. No fundo daquele labirinto de polaroids e tatuagens, ele tem um vislumbre da verdade. Ele sabe que ele está fabricando o próprio assassino. Ele sabe que ele está manipulando as evidências para ter alguém para caçar. Mas ele escolhe a mentira. Ele escolhe o efeito Kuleshov porque a mentira dá a ele um propósito. Entre ser um homem sem memória e sem sentido, ou ser um vingador trágico vivendo uma ficção, ele escolhe a ficção.
Ele prefere o ódio artificial ao vácuo real. E vamos ser honestos aqui. Só entre a gente. Quem de nós nunca escolheu uma verdade conveniente para justificar uma escolha idiota? Nós somos os heróis da nossa própria montagem. Criamos vilões imaginários na vizinhança, no trabalho, projetamos intenções místicas em acidentes de percurso e escrevemos diálogos que nunca aconteceram só para nos sentirmos mais vivos. A necessidade de significação é que nos mantém humanos no universo que não parece dar mínima para a humanidade. Mas aqui vai meu apelo emocional para você, caro editor dessa película arranhada chamada Vida. Reconhecer que você está editando o filme não tira a beleza da obra. Pelo contrário, isso te tira do papel de espectador passivo e te joga na cadeira do diretor. Se o mundo é um vácuo de sentido, então você é o autor. Se a vida não tem uma legenda de fábrica, então você tem a caneta na mão para escrever o que quiser. Essa pressão é aterrorizante? Pode ser. Mas também é a maior liberdade que você jamais terá. A responsabilidade sobre a legenda que escrevemos é nossa. Se você decide que o seu passado é uma tragédia sem fim, você vai viver num drama. Se você decide que seus erros são frames necessários para uma comédia de erros com um final de redenção, o filme vai mudar de tom. A realidade é um material bruto, mas o filme é seu. E, no final das contas, a grande lição de Kuleshov, de Nolan e desses filósofos todos é uma só. O sentido não está no que você olha, mas na edição que você decide fazer. Agora eu quero que você pare um pouco, respire, olhe para a sua própria ilha de edição. O que você tem tatuado na alma para conseguir acordar de manhã? Que conexões absurdas você criou para dar um colorido nesse mundo cinza e burocrático? Escreve aqui embaixo nos comentários. Que conclusão você tirou desse nosso devaneio todo? Eu realmente acredito que a dúvida e o diálogo pode levar a gente a lugares que nunca imaginamos. A gente precisa trocar figurinhas sobre as nossas próprias mentiras necessárias, ao invés de ficar abraçando as nossas certezas absolutas. E olha, eu posso estar completamente errado. Talvez o gato preto realmente seja um agente do caos e eu só esteja tentando racionalizar o meu medo. Por isso é fundamental que a gente continue pensando sobre tudo isso. Se esse vídeo te fez questionar o seu próprio aplicativo de edição de vídeo, faz o seguinte: deixa seu like para o algoritmo entender que a gente gosta de pensar e se inscreve no Piradigmas. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que jura que o destino dele está escrito nas estrelas, ou então no fundo da xícara de chá. E para o nosso exercício de edição coletiva, comenta aqui embaixo a frase: minha vida sou eu que edito. Quero ver quem chegou até aqui no final desse labirinto todo. Se você quiser apoiar esse canal e continuar produzindo esses ensaios filosóficos, considere se tornar um membro do clube. Eu quero agradecer aos apoiadores do canal e a todos vocês que têm chegado, comentado, dado like. É muito legal ver que a filosofia e o pensamento crítico ainda importam nessa modernidade apocalíptica. Ah, e não se esquece, é importante, a lista completa de todos os livros que usei para costurar esse roteiro, de Camus a Weber, passando pelo cinema de Nolan, está aqui na descrição do vídeo. Cada compra ajuda o canal a não ver apenas um frame perdido no tempo. Confira também os outros vídeos no canal, porque a gente tem muito mais para editar nesse caos. Mas, como eu disse, eu também posso estar completamente errado. Então pense bem sobre tudo isso, fique bem e beba água. A vida é essa editora mal-humorada que fica te jogando coisas aleatórias sem trocar a expressão facial. O universo é esse sujeito que nunca te deu bom dia e segue indiferente, enquanto você tenta desesperadamente colar o hoje no amanhã com a saliva da sua própria vaidade. A gente inventa que o sinal fechou por castigo divino, só para não admitir que o mundo nem sabe que a gente está na calçada. Tatuamos certezas na pele para esconder o pânico de ser apenas um borrão estatístico. Editamos o passado com a cara de pau de um político em campanha. Trocamos a nossa culpa e as nossas falhas pelo destino só para conseguir dormir melhor. Mas talvez a graça more aí. Nessa nossa teimosia heróica em colocar uma legenda de amor num filme mudo de terror. Se nada faz sentido, inventar a beleza é o único crime que realmente vale a pena. No final das contas, o que importa não é o que o mundo exibe na tela, mas a cor da lente que você escolheu para não ter que encarar o escuro sozinho. Muito obrigado pela sua paciência com esse editor amador. Se o seu cérebro ainda não pediu demissão, aí na tela, o algoritmo te oferece 2 caminhos em vídeo. Escolha um e clique no botão de se inscrever para continuar essa investigação filosófica.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. Até a próxima.